pessoal, mais um bate-papo aqui da Integra Culture com o Júlio, com o Ali, sejam bem-vindos. E, gente, o tema de hoje é aquele tema que bate tambor na hora que a gente está conversando sobre os resultados dos diagnósticos de cultura de integridade, que é como tornar a integridade um tema na rotina da liderança, seja da alta, seja da média, mas aqui eu quero focar na alta e média liderança. Nós estamos falando aí de nível C-level, diretoria, gerência. E uma das coisas que aparece muito para nós nesses diagnósticos é a ação não genuína do líder. Quer dizer, o discurso está bem feito, a fala está ok, ele sabe da importância, mas no dia a dia a gente sente que há um descolamento no processo decisório. Ou seja, as decisões são tomadas muitas vezes e essas decisões elas estão desalinhadas, por exemplo, com os valores da organização. Por mais que o discurso esteja robusto e tudo mais. Bom, lembrando que o líder, né, ele não nasce pronto, ele precisa se desenvolver. Eu queria começar, Ali, com você trazendo um pouco da tua visão, né? O que é importante que a gente pense quando a gente quer tornar um líder e fazer com que o pensamento e as ações do líder sejam mais genuínas em relação ao tema integridade? Olá, pessoal. Esse tema, ele tem uma relevância singular por algumas coisas que eu já presenciei. E quando a gente fala de uma liderança não genuína, esse ponto que você tocou, ele me remete a algumas situações que é o quê? Aquele líder, muitas vezes, ele evoluiu dentro da organização, ele sabe o que precisa ser feito, mas ele muitas vezes não deixa o profissional tomar conta e ele coloca muitas vezes o âmbito pessoal nas decisões dele. Um exemplo prático que eu já vi acontecer. Um líder que ascendeu de cargo teve ali a necessidade de, por falta de uma palavra mais política, ele resolveu podar alguns outros pares exatamente por questões pessoais. Isso o que eu presenciei nessa situação? Quando você deixa de fazer a liderança e você, em alguns casos, tem ascendência, você precisa manter a cultura, não colocar o seu ponto de vista individual e pessoal nas suas decisões e alterar muitas vezes o tático ou o estratégico que está vindo até você. Perfeito. E é interessante isso que você fala, porque isso é personalização do poder, né, cara? Quando você tem esse passo e realmente nós, líderes, a gente não está preparado para essa decisão, muitas vezes a gente pode sim tomar decisões a partir só do repertório que eu tenho. A gente chama uma dissociação, na verdade, né? Eu acho que esse é um tema muito importante para o desenvolvimento do líder, até em termos de autocrítica, autoconhecimento, e até de um impacto, né, no grande, talvez seja a expressão mais utilizada, que, né, é o tone not at the top, que a gente escuta nos congressos e seminários que a gente participa. Imagina como que esse tom vem para a base, né, de uma maneira que influencie positivamente a tomada de decisão. Então, eu queria trazer, Júlio, um pouquinho dessa situação para você. Como que eu faço para que nessas tomadas de decisão, veja só, né, a tomada de decisão e ser exemplo, né? O que eu tenho que cuidar quando eu vou fazer um programa de desenvolvimento de liderança, quando o tema é um tema de altíssima relevância, que tem a ver com reputação institucional, que é a integridade? A melhor forma para a gente medir o quanto um líder é engajado dentro de um processo é olhar a agenda dele. Isso eu até faço um convite agora para todo líder que está ouvindo esse bate-papo aqui. Abre tua agenda aqui e olha se os valores da companhia estão expressos na tua agenda. A gente fala assim,
o cliente está em primeiro lugar. Eu falo assim, abre tua agenda e vê se o cliente está em primeiro lugar ou ele surge na tua agenda quando você tem problema com o cliente. A integridade é a mesma característica. Então eu posso estabelecer protocolos, procedimentos, manuais de conduta dentro da companhia e falar o seguinte, dentro da minha agenda, se nós tivermos um problema, eu serei o primeiro. Isso não é valor para você. Então, toda vez que a gente prepara a liderança, hoje, eu tenho provocado muito, inclusive, a área de recursos humanos nesse sentido, quando a gente dá um treinamento, por exemplo, o comportamento esperado de um líder a partir de agora na integridade. Ao final desse treinamento, existem duas coisas que todo líder que passa por esse treinamento tem que entregar. Qual é o novo ritual que ele vai estabelecer a partir daquele momento? Então ele vai dizer assim, toda segunda de 8 às 8h30, primeira segunda do mês de 8 às 8h30, pode ser 30 minutos, não tem problema, porque o ser genuíno não é fazer várias vezes. Eu até brinco que se você quer colocar muita coisa na tua agenda, você não faz todos os valores da companhia. E aí a gente passa a ser um equilibrador de pratinhos. E não pode ser isso. Então é preferível que você ponha menos tempo, mas que isso esteja lá e de forma genuína e indelegável. Então, de 8 às 8h30, na primeira segunda do mês, eu farei um bate-papo sobre integridade com todos os coordenadores da minha equipe, por exemplo. Perfeito. Ou seja, você estabelece uma regra do jogo, estabelece um ritual. E o segundo ponto é como essa agenda se desdobra dentro da companhia no dia a dia. Então, feito o treinamento, estabeleça, tem que ter um entregável claro, um ritual e uma agenda. A agenda, além do ritual, a agenda ela tem que ter um olhar de governança. Quando é que eu meço, por exemplo, e não meço no sentido de fazer a retirada da informação dos nossos sistemas. Mas a análise crítica é papel do líder, né? Onde ele vai ser capaz de identificar, por exemplo, os potenciais problemas que podem acontecer na empresa. Como é que você identifica potencial problema? É você vendo a variabilidade dos teus KPIs. Ou seja, a KPI eu não posso medir hoje. Vamos olhar os KPIs de outubro de 2025. Você tem que olhar uma sessão histórica, pelo menos 6 meses, entender o que tem acontecido nos últimos 6 meses para ver se existe variabilidade, para ver se falar assim, poxa, gente, vocês estão percebendo que o nosso canal de denúncia de março para cá está tendo algum tipo de situação que ele está bombando? O que será que está acontecendo? E está bombando na área de logística. O que será que está acontecendo? Né? Eu posso esperar que esse canal de denúncia gere uma grande movimentação na companhia, ou eu posso usar essa informação para trabalhar de forma preventiva e tomar medidas de controle, medidas administrativas, aí as medidas têm que estar dentro da temperatura correta com o problema. É aqui que as pessoas começam a olhar a liderança falando assim, tá vendo? Não precisou a gente chegar no ponto de denunciar um assédio. A liderança foi capaz de identificar o assediador antes. Isso é liderança genuína, isso é uma liderança comprometida. Para que isso aconteça, a dica fundamental é, você tem que ter rituais e agenda. Se o líder que está ouvindo aqui agora, ele abriu lá, durante essa conversa, ele abriu a agenda dele e falou assim, eu ponho esse tema de forma reativa, ele não vai ser percebido como um líder exemplar. Ele não vai ser percebido como um líder genuíno para aquele tema. Precisa estar na agenda das pessoas. Júlio, te escutando aqui foi bem interessante porque nós tivemos uma vivência pela Integra de criar, a liderança foi bem interessante nisso do ritual, né, que você traz, porque o ritual ele é fundamental para a mudança, para a evolução cultural. Se você não cria ele, fica realmente no discurso e no dia a dia você acaba tomando decisões exatamente como você tomava antes, né? E foi interessante porque parece algo bobo, mas faz uma diferença danada. Eles falaram, né, o nome, né, que a gente usa bastante, que é o framework, mas framework de tomada de decisão. Então, nas reuniões dailies que o pessoal tem, ou seja, né, diárias, né, no início de jornada, no início, 10h30 da manhã, senta-se o gerente com os coordenadores e são tomadas algumas decisões. E olha só que interessante que foi a prática. Toda vez eles projetam os valores da empresa na tela. E fala assim, gente, nós estamos tomando algumas decisões aqui. Às vezes uma decisão de produção,
Ah, mas o que tem a ver com integridade? Tudo, porque depende da força que você toma uma decisão, alguns valores podem ser corrompidos, né? E aí todo mundo olha para a tela e fala, mas todas as decisões e os combinados que nós tomamos hoje estão alinhados com os valores da empresa, estão alinhados com o que a empresa espera da gente? Isso é treino, né? E tem uma fala tua que eu acho fundamental, né? A gente quer que tudo vire valor, mas antes ele precisa ser competência da gente. A gente precisa olhar aquilo como competência e treinar as pessoas a serem competentes no processo decisório. Eu acho que isso que hoje a nossa liderança, as lideranças em geral, a gente precisa estar muito atento. Foi 2 pontos fantásticos. E como uma prática aqui nossa, devolvendo para vocês, quando a gente pensa na nossa liderança, né, e o conselho, tenho certeza absoluta, conselho para os conselheiros, como a gente fala, né, é uma preocupação bastante relevante, é saber o quanto a liderança está pronta, né, o quanto que ela está capacitada, o quanto que ela está decidindo, porque no conselho vem o espelho disso, né, vem se está ou não está, né, mas chega-se essas informações para o conselho e muitas vezes o conselho é avisado ou notificado de uma decisão de desligamento do líder, né, ou de um afastamento, ou de qualquer coisa nesse sentido. Quais são os conselhos, ou conselho, na verdade, que você dá para um conselheiro, Ali, a respeito da preocupação em ter a liderança atuando de forma genuína? Eu particularmente acredito que a média e alta liderança, não só como os conselheiros que precisam ali ter as suas formações acadêmicas, tem ali todo um ritual de preparação e capacitação que muitas vezes quem está ascendendo na carreira ou quem vem de mercado não tem alguns objetivos, vamos dizer assim, bem traçados pela organização. E eu acredito que você ter claro o que você precisa de cada papel, de cada responsabilidade, não é só o operacional que tem que saber fazer bem o trabalho dele, a atividade dele. Esse líder que está vindo, que está tomando decisões e que está atuando fortemente ali, ele precisa ser acompanhado para que ele tenha todas as características e também que tome as decisões de acordo com a estratégia e objetivos da empresa. Ok. Julião, e você? Qual é o conselho? Mas eu acho que tem dois elementos que são fundamentais para o time executivo, para a diretoria executiva, para os conselhos das empresas, que, na minha opinião, são fundamentais. Primeiro ponto é assim, deixar claro as diretrizes e os drivers estratégicos da empresa. E deixar tão claro, que aí é o segundo ponto, que evite uma interpretação. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer aqui. Se nós, como conselho, dizemos à nossa companhia, o cliente, a partir de agora, está no centro, mas eu não deixo claro e não falo óbvio, porque o óbvio tem que ser dito, isso pode gerar as interpretações que custe o que custar. E é aqui que você perde a mão do processo de integridade. Então, assim, o cliente tem que estar no centro. Pessoal, quebra essa regra aí, mesmo que de forma reputacional gere riscos, mas quebra essa regra para garantir essa entrega. É aqui que mora o perigo. E alguém te pergunta assim, mas e aí, João, mas por que você quebrou a regra? Porque nós temos uma orientação de que o cliente está no centro de tudo e a gente tem que garantir isso, custe o que custar. O conselho precisa, sim, falar o óbvio, definir diretrizes claras e não deixar espaço para interpretações. É isso que faz a diferença do ponto de vista de integridade. Perfeito. Acho que é exatamente os pontos que vocês trouxeram me trouxe uma coisa que nós, dentro do grupo Comportamento, a gente fala muito, né? Saia das expectativas e tudo vire combinado, né? Porque o que está combinado, daí sim não custa caro. Queria agradecer muito, né, a conversa, a liderança genuína sempre vai ser um tema muito desafiador aqui para nós trazermos, né, sabendo que grande parte dos líderes, nas suas formações, né, são carentes do tema integridade, não integridade como conceito, mas integridade na prática. Né? Como é que eu faço isso acontecer no meu dia a dia? E vocês trouxeram grandes contribuições. Grande abraço, obrigado, Ali, obrigado, Júlio. Até a próxima, obrigado. Obrigado.